Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, vamos aqui mais uma vez com vocês falar sobre os domínios morfoclimáticos, tá? Mais uma aulinha de geografia. Eu, professor Luiz Fernando, saudade de vocês em casa, tudo bacaninha. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vocês vão pegar o livro da página 49 a 58 para essa semana, tá? Que é justamente esse tema. E o que são esses domínios morfoclimáticos, né? Olha que palavrão. Lógico, tem a ver com a natureza e os impactos ambientais que acabam acontecendo com o manejo inadequado desses domínios. Pois bem, gente, então o que vem a ser esses domínios morfoclimáticos? Na verdade, quer dizer o seguinte, que é um conjunto de combinações climáticas, de relevo, de vegetação, são características próprias que vão predominar em determinadas regiões, tá? São diferentes paisagens naturais de modo bastante grande e contínuo, tá? Esses diversos elementos da natureza produzem uma paisagem própria. São então chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Desses domínios nós vamos falar sobre o domínio amazônico, o cerrado, a maré de morros, a caatinga, certo? A araucária, as pradarias e também as faixas de transição, certo? Nós vamos falar um a cada um para vocês terem uma noção melhor. Bom, gente, então nós vamos falar sobre o domínio amazônico. O domínio amazônico que é a maior área, o maior domínio do Brasil, certo? Com características bastante próprias. São planícies, terras bastante baixas, certo? Muito planas, com uma grande quantidade de florestas, tá? Próximo à linha do Equador, vai chover muito nessa região. A região muito parecida com a nossa, nós estamos numa faixa de transição, depois a gente vai ver isso, mas com uma diversidade de vegetais muito grande, certo? Desde áreas de várzea, né, matas de várzea, onde se alagam, a floresta já se adaptou com essa parte de alagamento, todo o período chuvoso, e também terras firmes, matas de terras firmes onde não há alagamento, tá? Ela tem um potencial de mineração muito grande, grandes reservas de minério, aí é uma cobiça muito grande sobre a Amazônia, tá? E também um enorme potencial hidrelétrico. Porém, uma ressalva, certo? A exploração dessas reservas minerais, tanto quanto do potencial hídrico, né, ele vai ter um custo ambiental, certo? E também humano. Isso a gente viu aqui no nosso estado de Rondônia, por exemplo, com a construção das represas de Santo Antônio e Giral, certo? Lá houve, obviamente, um represamento, uma faixa de terra que ficou submersa, né? Faz parte da lagoa, do lago, da represa, e também populações ribeirinhas que tiveram que pagar essa conta, né? Eles que tiveram que sair do seu habitat natural. Então, isso daí precisa ser muito bem pensado para a gente ver o que vale ou não a pena, se vale ou não a pena essa exploração. Outro domínio extremamente importante no Brasil, que já foi muito devastado, muito explorado desde o início da colonização. Alguns falam que é uma floresta tão ou mais rica até que a floresta amazônica, que é a região da zona Mata Atlântica, tá? A floresta da Mata Atlântica, tá? Ela também é uma floresta tropical, úmida, só que devido à exploração, hoje é o cenário que nós encontramos, já não há mais quase florestas lá, apenas pequenos santuários ecológicos, fragmentos da natureza, certo? E o que a gente vê que a característica disso daí não é a vegetação, mas sim a topografia. Olha, observem ali, nós vimos apenas então morros. Esses morros deram algum tempo atrás, no passado, local a árvores, né? Era uma floresta que tinha ali. Porém, devido justamente à interferência humana,
hoje não se vê mais isso daí, tá? Ela está totalmente localizada na costa, paralelamente à costa marítima brasileira, tá? Tem clima quente e úmido, elevações suaves e arredondadas, como a gente pode ver, a Mata Atlântica, né? Zona da mata também, lá no Nordeste, e pouco restou, infelizmente, pela interferência do ser humano. Já mais ao sul do Brasil, nós encontramos então o domínio das araucárias, né? O que são as araucárias? É o pinheiro brasileiro, certo? É um tipo de pinheiro, é uma conífera, tá? É um plano alto, né? São um plano num lugar bem alto, vamos dizer assim, localizado ao sul do Trópico de Capricórnio, certo? Clima subtropical, onde você conta com invernos muito frios e verão muito quente, tá? Uma quantidade menor de espécies, justamente por esse clima muito variável, né? Ela acaba tendo muito menos espécie do que a floresta amazônica, por exemplo, gerando uma paisagem mais homogênica, ou seja, mais igualada, tá? Acontece o seguinte, essa região também, devido à exploração da madeira, ela quase se extinguiu, tá? Hoje a araucária ela é protegida por lei e foi muito utilizada quando da colonização do sul do país para a produção de casas e de móveis, tá? É uma madeira nobre, porém foi utilizada sem planejamento, sem pensar no dia de amanhã, né? Ela praticamente chegou à extinção. O domínio brasileiro, né, é justamente sobre o cerrado, certo? Esse cerrado, que é uma grande proporção do território do Brasil, tá? Ele possui um clima tropical, invernos muito secos, né? E a estação de chuva muito grande durante o verão, certo? Ela contém grande diversidade. Aí nós encontramos trechos chamados de campos limpos, que é com vegetação bastante rasteira, gramíneas na sua maioria, campos sujos, que são gramíneas mais arbustos, cerrados, cerradões, né, na verdade, que são áreas de florestas e arbustos, tá? Aí nós temos aí, então, uma mistura, certo? Essas áreas que há muito tempo eram consideradas praticamente inóspitas, sem utilidade, né? Elas deram lugar a uma exploração da agricultura, certo? Já que hoje as novas tecnologias de produção possibilitam, então, a produção, cultivar no cerrado, principalmente de culturas como a soja, o milho e assim por diante. Já lá no Nordeste brasileiro, nós temos então o chamado domínio da caatinga, tá? Essa caatinga, ela é eminentemente do clima semiárido, tá? Temperaturas elevadas e muito pouca chuva, a frequência de chuva muito baixa, né? Solo poucos profundos, os rios, eles são rasos, né? Normalmente em solos rasos. Isso faz com que durante as secas desapareçam, são rios semiperenes ou nada perenes, né? E eles têm essa vegetação característica, que são principalmente vegetações espinhosas, tá? Mas que são grandes, de muita resistência à falta da chuva, tá? Tradicionalmente ele foi utilizado desde o Brasil colônia com a criação de gado, certo, nessa região, porém hoje é uma introdução da fruticultura, né, principalmente com a irrigação, né, com as tecnologias de irrigação. E lá no extremo sul do Brasil nós temos as chamadas pradarias, né? Domínio das pradarias. Essas domínios das pradarias, também conhecido como campanha gaúcha, tá? Tem um clima subtropical, amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Períodos de temperatura muito quentes e muito frios ao mesmo tempo, tá? No mesmo dia ou na mesma época, certo? O campus formado por vegetação rasteira, normalmente gramíneas, tá?
pecuária extensiva desde o começo da colonização do Brasil, porém há um avanço aí da agricultura, principalmente de trigo e soja, é o que tem acontecido aí um processo de arenização desses campos, tá? Então isso daí é uma questão ecológica que deve ser levantada com relação à produção de agricultura nessa região. E agora, por último, as chamadas faixas de transição. O local que nós vivemos, em Pimenta Bueno, Rondônia, Brasil, é uma faixa de transição. Nós estamos na transição entre o cerrado, certo? E a mata amazônica, a floresta amazônica, certo? E justamente por estar nessa fase de transição, nós temos características de ambos os domínios, certo? Misturando, ora com mais características de um, ora com mais características de outro bioma, tá? Então são exemplos dessas faixas de transição. O Pantanal Mato Grossense, nós vamos fazer um trabalhinho sobre o Pantanal Mato Grossense, tem algumas questões que eu quero que vocês pesquisem, certo? E também o Maranhão, certo? Lá no Maranhão nós temos a região conhecida como Mata dos Cocais. Essa Mata dos Cocais, ela é um ponto onde o Amazonas, o domínio amazônico, encontra com o domínio da Caatinga. Bom, gente, então para a gente concluir nosso estudo, né, um estudo dirigido, vocês vão assistir os vídeos postados, né, eu vou postar o vídeo dessa aula para vocês, mais 2 linkzinhos, né, do YouTube a respeito, então, do tema, tá? Vocês vão também ler o livro didático da página 49 a 58 e eu coloquei lá no Classroom umas atividades, tá? Eu estou postando ela tanto em sistema de formulário quanto em PDF, certo? Detalhe, ou faz uma ou faz outra, tá? É que alguns não estão conseguindo resolver no sistema de formulário, então pode partir para o PDF. Se for partir para o PDF, ou seja, você vai pegar, copiar no caderno, tirar uma foto e mandar para mim para poder corrigir, certo? Bom, vocês fazendo isso daí, fique então essa semana. Importante, quando for mandar, mesmo que seja lá no caderno, vocês vão colocar o nome completo de vocês, vão colocar também o e-mail que vocês estão se correspondendo no Classroom, certo? Se possível, um WhatsApp, tá? E aí, bons estudos para você, boa semana para todos nós.